Agora vamos ao vídeo da semana 13. O tema: pessoas cheias de Deus têm conteúdo. Versículo: as palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo são a devoração dele mesmo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12. O Aprendendo com a Bíblia, a história é 2 Samuel, capítulo 18. Começa assim a lição dessa semana. Você já quis ajudar alguém e, sem querer, acabou confundindo ou piorando a situação? Sabe quando a gente vai dar o conselho para alguém ou vai fazer algum comentário, alguma coisa, e a gente vê e fala assim, devia ter ficado quieto, não entendi, não tô conseguindo entender, explicar, a pessoa não tá entendendo nada. Enfim, é sobre essa história. O rei Davi, ele tinha um dos filhos dele, chamava Absalão, e em determinada parte da história, ele se volta contra o pai dele, né? E há uma guerra entre o exército de Absalão e o exército de Davi. Enfim, depois você lê aí, é rapidinho para ler, mas Davi amava o filho dele, independente dessa situação, e ele fala, olha, não matem meu filho, cuidem de Absalão, né? Mesmo matem os outros, mas cuidem de Absalão, enfim. Acontece que, numa parte ali da guerra, Absalão, ele tinha o cabelo comprido e ele ficou preso numa árvore. E Joabe, que era o líder do exército de Davi, ficou sabendo daquilo e mata Absalão. E aí o que acontece? Só tem que correr para dar notícia para Davi. Joabe fala, não, espera um pouco, mas tem um rapaz que fala, não, deixa eu ir, deixa eu correr, tal. E Joabe, ele determina que um homem vá para conversar com Davi, para saber como falar com Davi e tudo. Mas esse outro rapaz fala, não, deixa eu ir também, deixa eu correr atrás dele e tal, e Joabe permite. Quando Davi vê esse segundo rapaz, ele fala, olha, ele é filho de tal pessoa, né, de Zedade, ele vai trazer uma boa notícia. Então, encheu o coração de Davi de ânimo, né, de alegria. E aí, quando ele chega lá na frente de Davi, Davi fala assim pra ele, e aí, né, vocês estão cuidando do jovem Absalão? Como que tá Absalão? E ele fala o quê? Ah, não sei. Joabe estava lá com o pessoal, eu até vi uma agitação ali, mas não sei o que é. E aí o sentinela fala para Davi, olha, tem um outro vindo. E aí quando esse outro vem, ele vai dar a notícia para Davi. Tá, mas o que tem a ver, tia? Essa história com pessoas cheias de Deus tem conteúdo. Pra que aquele menino quis correr, quis ir falar com Davi se ele não tinha nada para falar para Davi? Se ele não sabia como falar, se ele não sabia o que falar, para que ele foi se inventar de entrar na história? E assim é conosco. Se nós não sabemos como falar, se nós não sabemos o que falar, nós precisamos tomar cuidado, porque dependendo do que nós falamos, do que sai da nossa boca, nós podemos fazer um estrago muito grande para a pessoa que ouve e para nós também, né? Isso é falta de sabedoria. Nós precisamos sempre ter a certeza daquilo que nós iremos falar. Isso é em qualquer situação, né? Nós somos cristãos. O que tem que estar cheio do nosso coração? As coisas do Senhor. Para quando alguém precisar de uma ajuda, precisar de um conselho, acontecer alguma coisa, a gente não falar, eu acho que. Nós precisamos ter certeza. Por isso que nós precisamos aprender a palavra. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ouvir as pregações. Não é só estar na igreja por estar, mas é prestando atenção para que nós possamos criar dentro de nós, a nossa mente, do nosso coração, conteúdo. E que conteúdo é esse, tia? Conteúdo que traz vida para nós e traz vida para aqueles que nos ouvem. Precisamos e devemos ser cuidadosos e buscar todos os dias sabedoria para poder compartilhar sobre Deus e seu amor para as outras pessoas. Não agir no impulso, não agir naquilo que a gente acha, mas naquilo que é a verdade. Outras histórias de pessoas que eram cheias de Deus, cheias de conteúdo, que tiveram boas palavras para falar, né? Nós temos a história de Filipe e o etíope, tá em Atos, capítulo 8, 26, 40. Logo mais vocês aprendem sobre essa história na leitura mensal, né? Filipe, ele foi trasladado para um lugar, encontrou esse etíope e ele perguntou, você tá entendendo o que você lê? Ele estava lendo, né, alguns pergaminhos, enfim. E ele fala, não tem ninguém que me explique. E Filipe, por conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ter uma vida ali de prestar atenção nas coisas, de caminhar nas coisas do Senhor, ele senta ali com o etíope, ele explica a passagem que o etíope estava lendo, o etíope aceita Cristo, é batizado,
Então era um homem que era cheio de conteúdo de Deus. Outra pessoa, a escrava de Naamã, segundo Reis 5, 1 a 19. Essa menina era uma escrava, estava presa. Quando ela descobre que o seu senhor, no caso Naamã, estava com lepra, ela fala: ai, se o meu senhor fosse até o profeta, ele receberia uma bênção, né? Ela sabia quem era Deus, quem era o profeta, o poder que Deus tinha, milagres que ele tinha feito. E ela então fala para sua senhora, né, sobre isso. Naamã, ele vai até o profeta, ele obedece ao profeta e ele recebe a cura. Olha só, duas situações onde vidas foram transformadas porque alguém se levantou, porque tinha conteúdo da palavra de Deus. Que você e eu sejamos assim também. Deus abençoe.